E como todas as terças-feiras, é tempo de ouvir o magazine Ciência, hoje preparado por Cristiana Soares. Ciência. Telmo Morato lidera uma equipa de investigação ligada à Universidade dos Açores que se foca no estudo e a exploração do mar profundo, com ênfase nos Açores, mas alargado a todo o Atlântico Norte. A equipa do Centro de Investigação da Universidade dos Açores candidatou-se ao programa europeu Eurofleets e em 2021 realizou uma expedição científica a zonas do mar profundo da dorsal médio-atlântica, até então desconhecidas. Na Cimeira dos Oceanos, que decorreu em França, Telmo Morato foi convidado a apresentar no encontro alguns dos resultados desta expedição. Ao microfone da RFI, o investigador alertou igualmente para a necessidade dos decisores políticos passarem das palavras aos atos. Diz Telmo Morato que é preciso alinhar as ações com a importância que o mar tem nos discursos políticos. Era impensável nós, no ambiente terrestre, descobrirmos montanhas novas que não estavam mapeadas, que eram desconhecidas. Como, por exemplo, se nós de repente descobríssemos que Portugal, em vez de uma Serra da Estrela, tinha duas. Esta campanha e o trabalho que houve de cartografia aqui da zona da dorsal média-atlântica acabou por nos demonstrar que há algumas zonas ao longo da dorsal média-atlântica que têm profundidades muito menores do que aquelas que nós estávamos à espera e que, na realidade, acabam por ser novas montanhas submarinas que eram totalmente desconhecidas. Do ponto de vista científico, isto tem uma importância única, que é nós encontrarmos ecossistemas do mar profundo desconhecidos e que, por isso, possivelmente nunca foram impactados pelas atividades humanas. E do ponto de vista científico, criamos um ponto de referência de valor incalculável que nos permite pôr em contexto todo o conhecimento que nós temos dos outros locais, dos outros sítios que naturalmente já foram impactados pelas atividades humanas, principalmente pela pesca de fundo. Depois, do ponto de vista mais interessante da biologia do mar profundo, nós acabamos por descobrir que a dorsal média-atlântica, que é a maior cadeia montanhosa do planeta, que a dorsal média-atlântica aqui na zona dos Açores possui muito mais vida e muito mais diversidade do que aquilo que se pensava anteriormente. Nós estamos em 2022 e estar agora a descobrir o papel e o valor das dorsais médio-atlânticas para os ecossistemas, neste caso o mar profundo a nível global, é único. Por outro lado, descobrimos aquilo que nós chamamos as maiores agregações de corais negros conhecidos em todo o Atlântico. E por que é que esta, descoberta é importante? Os corais negros são espécies que formam pequenos arbustos, digamos assim, que podem ter cerca de 2 metros de altura ou 3 metros e que, associados a esses corais negros, vivem várias espécies, incluindo espécies de peixe comercial. Mas estes corais negros têm uma particularidade, têm uma longevidade muito grande, podem viver mais de 3.000 anos e nós conseguimos encontrar as maiores agregações sem estarem impactadas pelas atividades humanas, coisa que nós pensávamos que hoje em dia já era impossível, porque a maior parte destas comunidades já teriam sido impactadas pela atividade da pesca. E nós acabamos na altura de fazer um paralelismo às florestas de sequoias que existem nos Estados Unidos, por serem as árvores mais antigas do planeta, e transmitir esta mensagem que em Portugal, nos Açores, na dorsal médio-atlântica e na Baía, nós também temos as nossas florestas de sequoias, pela longevidade das sequoias, mas são constituídas por corais negros e, por isso, deveriam ser preservados os locais onde estas agregações de corais negros existem. Falou há bocado de locais que ainda não estavam impactados pela atividade humana, mas esses locais eventualmente já estão impactados pelas alterações climáticas? Sim, sem dúvida. Podemos também falar um bocadinho em relação às alterações climáticas. Porque, na verdade, fala-se muito do aquecimento global do planeta, mas parece que não se engloba tanto a questão dos oceanos e há um consequente aquecimento dos oceanos, mas os oceanos também têm um papel muito importante neste combate às alterações climáticas. Sem dúvida. A verdade é exatamente o que disse, que não existem lugares a nível do planeta onde se inclui o oceano e onde se inclui também o oceano profundo e não apenas o oceano superficial, que não tenha sido impactado pelas alterações climáticas.
Nós recentemente publicamos 2 trabalhos na revista Global Change Biology, onde nós prevíamos quais seriam os impactos das alterações climáticas nas comunidades bentónicas do mar profundo, as comunidades de corais e de esponjas que criam habitat para outras espécies, como por exemplo para os peixes. E acabamos por demonstrar ou verificar que, caso não sejam mitigados de facto as emissões de carbono para a atmosfera, que depois é absorvido pelos oceanos, e é, em alguns casos, no caso dos corais de profundidade, é absorvido pelos próprios corais, que são um importante reservatório de carbono e por isso contribuem também para a mitigação das alterações climáticas. Mas se não houver uma redução das emissões de carbono, nós vamos perder muito do habitat que hoje em dia é adequado para várias espécies existirem e que o vai deixar de ser no futuro. E alertamos também, no contexto da transferência da informação científica para a decisão política, a necessidade de se mapear, de se encontrar e de se modelar quais são aquelas zonas em que o habitat será adequado para certas espécies agora e poderá vir a ser adequado também no futuro. Porque essas áreas, que se chamam áreas de refúgio climático, terão que ser rapidamente identificadas para não serem impactadas por outras atividades humanas para além das alterações climáticas, para que, caso o clima mude, nós temos aqui um reservatório importante de pool genético que possa garantir a sobrevivência de algumas das espécies. Por onde é que passa a gestão sustentável do mar profundo? O primeiro passo é, de facto, conhecer o capital natural, neste caso o mar profundo, mas do nosso oceano e do nosso território nacional, no caso português. Depois, para outro lado, temos que conhecer exatamente quais são as atividades humanas e quais são os impactos que elas têm. Porque se não conhecermos onde é que se operam, digamos, por exemplo, as frotas de pesca ou outras atividades, não temos a noção de quais são as áreas que poderão já estar impactadas e as áreas que poderão não estar impactadas, porque depois as medidas de gestão a implementar em ambos os sítios são diferentes. Hoje em dia fala-se muito em restauração versus conservação de ambientes naturais, ou mais próximo do natural possível. Portanto, temos que fazer essa caracterização. Por outro lado, tem que haver uma discussão também da sociedade, e neste caso em Portugal, sobre qual é a visão para o futuro a nível dos oceanos. Todo o trabalho científico que nós temos feito ao longo dos anos dos potenciais impactos nestas atividades não nos garante que estas atividades não tenham um impacto significativo no oceano. A gestão e a conservação faz através da implementação de várias medidas de gestão, umas delas espaciais, que podem incluir o ordenamento do espaço marítimo, podem incluir a designação de áreas marinhas protegidas, podem incluir a proibição setorial de determinadas atividades em determinados locais, mas também passa por coisas tão simples como tentarmos que as nossas artes de pesca tenham um impacto menor nas comunidades a que os peixes estão associados, que seja feita uma melhor gestão dos nossos estoques de peixe. No caso específico do mar profundo, está mais ou menos demonstrado que, para além da redução dos impactos diretos, tem que haver o ordenamento do espaço marítimo e tem que haver a criação de haver a criação de áreas marinhas protegidas que garantam a sustentabilidade dos recursos agora e a manutenção dos recursos no futuro para as próximas gerações. E no contexto de alterações climáticas, tem que se identificar as áreas de refúgio climático para garantir que nos próximos 100 anos algumas espécies ainda poderão ter a capacidade de sobreviver às condições adversas que estão agora projetadas para o mar profundo. É também necessário que os nossos decisores políticos passem das palavras aos atos. A Expo 98 tinha o tema central os oceanos e a Expo 98 faz agora 24 anos. E nos últimos 24 anos, na realidade, avançou-se alguma coisa do ponto de vista do conhecimento científico, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista até da designação de áreas marinhas protegidas, mas na realidade é um desenvolvimento que não está alinhado com os discursos políticos e a importância que o mar tem nesses mesmos discursos. Portanto, para termos uma boa gestão sustentável e para tirarmos o melhor proveito do oceano, também tem que haver uma mudança de paradigma nos nossos decisores políticos. As palavras de Telmo Mourato, investigador ligado à Universidade dos Açores, ele que neste Magazine de Ciência nos falou da exploração do mar profundo.